Olá pessoal, estamos de volta aí a mais uma aula de Educação Física. Nesta aula nós estaremos abordando o tema Origem da Educação Física. Na aula anterior nós falamos sobre o conceito de Educação Física. Vamos lá? A história da Educação Física relaciona-se com todas as ciências que estudam o passado e o presente das atividades humanas e a sua evolução. O homem, condicionado às situações de ser pensante, desempenhou em todas as etapas da vida um papel importante na história da educação física, a qual se propõe a investigar a origem e o desenvolvimento progressivo de suas atividades físicas, através do tempo, a sua importância, as causas de seu apogeu e da sua decadência. Período pré-histórico. Estuda a origem e a prática da educação física desde o aparecimento do homem sobre a Terra, ao início da Antiguidade Oriental. Nessa época, os homens praticavam uma educação física natural, com o intuito de sobrevivência. Para manter o sustento da tribo, precisavam caçar animais de grande porte, o que exigia deles um bom preparo físico para correr atrás da fera e matá-la. Certo? Então aqui nós estamos nos deparando a um período em que a educação física era muito importante. Não quer dizer que hoje ela não é importante. Hoje ela é extremamente importante, mas naquela época ela também era muito importante. Por quê? Porque através do exercício físico, através do movimento corporal, os homens iriam atrás das suas caças, conquistavam ali seu alimento, automaticamente a sua sobrevivência, Então começou tudo lá com necessidade. A necessidade de se alimentar, a necessidade de sobreviver. Então o homem ele era obrigado a buscar um método para sobreviver, ou seja, caçar animais, correr atrás de animais, nadar, correr, nadar, saltar, etc. Como o professor sempre diz na sala de aula. Então, o ser humano ele é adaptativo a isso. Ele tem que... Esses meios naturais, ele tem que se adaptar a esses meios naturais para sobreviver no período da pré-história. Onde o período pré-histórico é onde inicia-se tudo aí praticamente, essa educação física, porque existe muito do movimento corporal do ser humano. Na época, agora deixa eu uma pergunta para vocês. No período pré-histórico, existia obesidade? Eu creio que não, não existia. Por quê? Porque automaticamente todos os seres humanos tinham que caçar, exceto as mulheres que ficavam nas aldeias tomando de conta, enquanto os homens iam caçar, tomavam de conta das crianças, enquanto os homens iriam caçar, traziam a caça. Então nessa época não tinha o excesso de pessoas obesas, porque eles tinham que correr atrás do seu alimento. Hoje não. Hoje nós vamos no supermercado, nós compramos nosso alimento, vamos lá no verdurão, compramos. Então hoje tudo é por uma forma financeira, conseguimos fácil. Então hoje o sedentarismo está bem bem à vista na nossa sociedade, infelizmente, porque como vocês sabem, quem quer buscar uma boa qualidade de vida e saúde sempre está se movimentando, se mexendo para que possa vencer as batalhas do dia a dia no decorrer da nossa vida, certo? Então vamos pular o período pré-histórico. Então resumindo, o período pré-histórico é o período da sobrevivência. Os homens primitivos eles tinham necessidade de sobreviver naquela época, por isso praticavam exercício físico naquele período com tanto excesso, certo? Certo. A Grécia Antiga teve uma grande importância também na educação física. Por quê? Porque a exercitação do corpo constituía meio para a formação do espírito e da moral. O ideal da beleza humana para o Ocidente nasceu nos locais esportivos da Grécia, onde a prática dos exercícios físicos e as manifestações artísticas eram consideradas irmãs. Os gregos foram responsáveis pela criação dos Jogos Olímpicos, que inicialmente eram uma forma de homenagem a Zeus, rei dos deuses. O exercício físico estava integrado na cultura grega, era praticado por ambos os sexos durante toda a sua vida, produzindo mulheres esbélticas e homens vigorosos, possuidores de força, resistência e agilidade. Certo? O que foi o grande marco da Grécia na história da educação física?
A Grécia, pessoal, a Grécia deram virtude aos Jogos Olímpicos em 776 a.C. Na cidade de Atenas surgem os Jogos Olímpicos, né, onde os gregos, né, pegam exemplos, né, lá da época da sobrevivência, né, lá do período pré-histórico, onde o homem pré-histórico ele tinha que caçar, né, onde ele tinha que nadar, correr, saltar. Eles pegavam esses movimentos naturais e realizaram modalidades esportivas, né? Um exemplo de modalidade esportiva de correr, a maratona, né, o atletismo, certo? Tanto de longa como curta distância. Então, assim, através desses movimentos naturais, lá na pré-história que eles faziam, eles organizaram festividades através dos jogos, né, idealizaram esportes, né, referente a esses movimentos naturais que existiam lá na pré-história, para você ver como que a coisa liga uma à outra. Lá na pré-história eles corriam, eles saltavam, eles nadavam, tudo em busca de sobrevivência. Já na Grécia Antiga eles fazem os Jogos Olímpicos, os esportes, né, referente a esses movimentos naturais, certo? Então, a Grécia Antiga, eles tinham interesse, os gregos, em praticar exercício físico para adquirir um corpo belo, desculpa, tá? Um corpo belo, né, esbéltico, um corpo perfeito. Eles queriam ter corpos perfeitos. Vocês podem analisar nas esculturas gregas, né? São homens musculosos, né, com corpos perfeitos, né? Então eles tinham interesse também em formação militar, né, mas em corpos belos, perfeitos, esbélticos, tá bom?